Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu trago para vocês esse lindo bico colonial, um passo a passo, para as iniciantes que adoram aprender. E para quem gosta de gráficos também, confira lá no site, eu vou trazendo agora uma novidade para vocês, para quem gosta de trabalhar com bastante bico em guardanapo, em fralda, e prefere fazer através de gráfico, porque facilita bastante o trabalho, eu vou estar deixando uma novidade lá no site. Vou deixar a descrição aqui embaixo também para vocês. Quem quiser receita de amigurumi, lá no site também já tem. E esse eu vou deixar lá também para vocês. A receitinha, tem amigurumi em passo a passo. Confiram lá que o site já tá cheio de aulinha divulgada, para quem não conhece. Tem bastante trabalhinho para vocês lá. Espero que gostem da aula, vamos lá? Para fazer o biquinho colonial, vocês vão ter que ter a peça que vocês querem fazer já com o caseado pronto. Caso vocês não sabem fazer o caseado, eu tenho uma aula lá no site, uma não, na verdade, acho que são 5 tipos de caseados, como vocês podem fazer. Tem o pé de galinha, tem o favo de mel, tem um mais bonitinho que o outro. Eu vou estar usando como exemplo esse lencinho que eu fiz para um amigurumi, para estar fazendo o trabalho. Bom, com o caseado já pronto, que vocês escolherem, vocês já estão aí, já estruturaram a peça que vocês vão trabalhar. Terminado ele, a gente não tira a agulha, não arremata a linha, vamos continuar trabalhando. Nós vamos virar o trabalho, vamos caminhar com ponto baixo até no meio do ponto da base que vocês fizeram. No caso, o meu ponto de base aqui entre um ponto e o outro, eu tenho 2 espaços. Então, aqui eu vou caminhar com uma correntinha só para entrar mesmo no comecinho dele. No ponto baixo, eu vou subir 2 correntinhas. Vou trabalhar 2 pontos altos. Que incluindo essas 2 correntinhas, vai formar, na verdade, 3 pontos altos. Vou dar um espaço de uma correntinha. Na sequência, no mesmo espaço de base, eu vou colocar 3 pontos altos. Vou fechar com um ponto baixo no espaço seguinte do caseado. Então, na verdade, nós fizemos o trabalho num quadradinho de base do caseado. No próximo nós fizemos o ponto baixo e agora na sequência no próximo eu vou inserir mais 3 pontos altos. Vou separar com uma correntinha. Novamente mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. No próximo espaço, eu separo eles com ponto baixo e continuo a sequência dessa maneira. Nesse próximo espaço, eu insiro novamente 3 pontos altos, separado por uma correntinha, mais 3 pontos altos. Essa vai ser toda a sequência da primeira carreira do biquinho. Eu vou fazendo aqui essa carreira e volto com vocês com ela terminada. Só para relembrar, para vocês não ficarem muito perdidas no vídeo, eu vou novamente frisar a sequência do ponto aqui para vocês. 3 e fecho aqui com ponto baixo. Então, daqui para diante, nesses quadradinhos, como eu fechei com ponto baixo, a sequência aqui é 3 pontos altos, separado por uma correntinha com mais 3 pontos altos. Aí, no próximo, ponto baixo e a sequência novamente de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. E segue até o final do trabalho dessa maneira. Ó, já terminei a minha primeira carreira. Vocês podem ver que aqui, ó, eu deixei ele mais embabadinho. E no finalzinho aqui ele ficou retinho, ó.
A dica que eu vou deixar para vocês é a seguinte: como esse lencinho é para pescoço do amigurumi, eu quero mesmo que ele fique mais embabadinho. Ele ficou embabadinho assim porque eu fiz ele próximo um ao outro aqui. Lembra que eu coloquei 3, espacei com 1, mais 3 pontos altos e o ponto baixo aqui. Caso vocês queiram que ele fique mais aparente, mais retinho, se vocês forem fazendo um pano de prato ou fralda para aparecer mais no trabalho, vocês pulem 2 quadradinhos de base e fazem o ponto baixo. Dessa maneira vocês vão controlando para ele ficar mais espaçado. Mas o meu eu quis ele mais embabadinho mesmo por conta do pescoço. Então vamos agora para a segunda e última carreira. Então agora aqui nós vamos continuar. Que eu vou fazer agora um ponto baixo em cada espaço aqui do ponto alto, até chegar no meio do leque que nós fizemos. Então, ó, um ponto baixo, que esse já vai ser nossa última carreira final e já o acabamento. Aqui dentro, no espaço de uma correntinha entre o leque, eu fiz um ponto baixo agora. Agora eu vou subir 3 correntinhas. O ponto picô, para quem não conhece para iniciante, ele é feito dessa maneira. Nós subimos 3 correntinhas. Vamos fechar aqui com um ponto baixo. E para travar esse pontinho picô, que é a bolinha, novamente no mesmo espaço aqui, ó, do leque de uma correntinha, nós vamos fazer outro ponto baixo. Aí fica a bolinha do ponto picô. Então, aqui na sequência, novamente, eu vou fazer um ponto baixo entre os espaços do ponto alto, olha, outro ponto baixo. No ponto baixo aqui de base também, eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima do ponto baixo. E nós vamos seguir agora com ponto baixo entre os pontos altos até chegar no meio do leque. É sempre no meio do leque onde nós vamos fazer o ponto picô. Agora mais um para fazer. Ó, cheguei no meio do leque. Dá para ver bem aí? Agora eu vou subir as 3 correntinhas para formar o picô. E fecho com ponto baixo para formar a bolinha. Formei a bolinha aqui do ponto picô. Travo ela no mesmo buraquinho de base. E assim eu continuo a sequência da última carreira até o final. Ponto baixo, nos espaços entre os pontos altos. Ponto baixo aqui novamente em cima do ponto baixo. E assim nós vamos fazendo, olha, ponto baixo até chegar no meio do leque. Assim, a gente já tá fazendo o acabamento e o ponto picô da nossa última carreira. Ponto baixo, que tá no meio do leque, vou subir 3 correntinhas para fazer o picô. Fecho com ponto baixo para fazer o picô. Tá feita a bolinha, travamos ela aqui no ponto de base do leque. E assim continuamos até o final do trabalho. Eu vou fazendo aqui e volto com ele pronto. Pessoal, aqui já tá o trabalhinho pronto. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de avaliar o canal para contribuir para o crescimento dele. Deixar o seu comentário, sua dúvida ou elogio aqui embaixo, contribuindo também. Fiquem com Deus, até a próxima aula.